O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente. Boa noite. Que bom vê-los, sejam todos bem-vindos. Alguns que nos visitam, muito obrigado por ter vindo aqui, e que Deus também continue sempre estando com vocês. E também aqui chamo bem-vindo meu ilustre colega, o pastor Volmar. Seja bem-vindo, junto com a Dirce, com a Brenda. Legal tê-los conosco. Como vocês já ouviram na canção, também podemos ver nesta figura. Hoje os textos bíblicos nos remetem à reflexão com base no Salmo 23 e João capítulo 10, o bom pastor Jesus. Que Deus, o nosso bom pastor, esteja conosco no meditar da sua palavra durante este culto. Nós vamos iniciar cantando. Os hinos estarão projetados, mas no inário, se vocês quiserem acompanhar, é o hino 68, Bendito Jesus, Divino Pastor. Colocamos em pé, fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Deus também queremos nos achegar para lhe confessar os nossos pecados e pedir perdão. Os convido para orar junto comigo, fazendo a confissão de pecados, dizendo: Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti,
por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Jesus, que é o bom pastor, mas também na Escritura Sagrada, ele é identificado como o Cordeiro de Deus. Ele se fez também uma ovelha como nós e habitou entre nós. E este Cordeiro de Deus foi sacrificado para dar o perdão dos pecados. E este perdão eu quero anunciar a cada um de vocês da parte do meu Senhor, e por sua ordem lhe declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o Salmo 23. Abrimos as nossas Bíblias e vamos fazer a leitura deste Salmo juntos. Lemos todo ele juntos. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. E aqui a leitura do Salmo. Podemos nos sentar. Cantaremos o seguinte hino que está relacionado ao Salmo que acabamos de ler.
primeira leitura é de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, onde assim está registrado: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e as outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo o que eram, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. E aqui, a primeira leitura. A segunda leitura está mais ao final da Bíblia, na carta de Pedro, na página 190, bem no finzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 25. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo e sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. E aqui a leitura da carta de Pedro. Próximo hino que cantaremos, o hino que fala também do bom pastor Jesus. Ninguém nos amou como Cristo Jesus. Filho
Jesus, humilde aceitou a morte na cruz, a fim de nos dar o céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, e as almas guiou como seu bom pastor. A Bíblia nos deu consolo do céu. Sem Cristo Senhor, como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé adorar e amar sem cessar. A leitura do Evangelho, registrada pelo evangelista João, no capítulo 10, versículos 1 a 10. Este capítulo, boa parte dele fala a respeito do bom pastor Jesus. Aqueles que puderem, os convido para ficarem em pé. Palavra do Senhor, conforme registrado em João 10, 1 a 10. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a nossa confissão de fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar e preparar a mensagem, cantaremos o próximo hino.
Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, destacando os textos do Salmo 23 e de João capítulo 10. A gente tem a referência de Jesus falando que é o bom pastor que, conforme diz o texto bíblico, reconhecem a voz deste pastor quando ele chama. Quando um estranho, um bandido, um ladrão, alguém mal intencionado chama, elas não dão ouvidos, não dão atenção, não reconhecem a voz. E ali ele também diz que o pastor conhece as ovelhas e as chama pelo nome. Costumo sempre dizer, quando faço alguma mensagem relacionada a este tema do bom pastor Jesus ou do Salmo 23, para mim as ovelhas são gêmeas, todas elas idênticas, né? Não vejo diferença entre elas. Não sei se vocês conseguem, talvez se alguma tivesse uma pinta, né? Ou uma mancha, enfim, uma marca, né? Mas olhando assim, um rebanho de ovelhas, elas são todas iguais para mim, não vejo diferença nenhuma. Mas aí Jesus, usando algo que era bem comum naquela época dos tempos bíblicos, o pastor de ovelha, ele tinha uma relação afetiva com o seu rebanho, conhecia e cuidava do seu rebanho, inclusive colocava um nome e chamava cada ovelha pelo nome. Quem me conhece, principalmente no começo das nossas conversas, sabe que eu costumo errar os nomes, né? Eu troco os nomes, eu fico envergonhado muitas vezes, né? Chamo uma pessoa com o nome do outro, né? Passam umas vergonhas por causa disso, mas com o passar do tempo vou pegando, né? Não sei se vocês também têm alguma dificuldade de guardar nomes. E aqui é interessante é que Jesus ele não está falando das ovelhas, ele está falando das pessoas. E aí é curioso assim que Jesus então te conhece tão bem, nós somos as suas ovelhas, somos o seu rebanho. E ele sabe o teu nome, te conhece, né? Me conhece. Eu acho isso fascinante. Jesus me conhece e sabe o meu nome, sabe as situações, as necessidades que eu preciso. Nós como rebanho, às vezes temos alguns ruídos nessa comunicação, né? Há pouco, não sei, tomara que tenham desligado esse motor agora, né? Que está trabalhando ali do outro lado da rua. Mas atrapalha a gente, às vezes não consegue entender direito, não consegue se concentrar direito. O bom pastor Jesus, ele continua chamando as ovelhas. Só que parece que as ovelhas às vezes não escutam, ou tem um ruído, ou tem alguém querendo se passar pelo bom pastor, como o próprio Jesus alerta, né? Ladrões, bandidos, que tem o objetivo de roubar, matar, destruir as ovelhas. Às vezes essa vozinha até ela vem de dentro de nós mesmos. Quando a gente quer ouvir mais aquilo que brota de dentro dos nossos sentimentos, das nossas vontades, e abafa o som da voz do bom pastor Jesus. Aí, sendo bem literal e direto, assim, mas eu não escuto Jesus falar. Quando Jesus me fala, ele me fala através da sua palavra, né? O culto agora, nesse momento, quando nós ouvimos as leituras bíblicas, agora durante a reflexão, durante a mensagem, através dos hinos, a
palavra de Deus, a palavra, a voz do bom pastor, ela está sendo falada, anunciada. Só que assim como tem ruídos, ou tem falsos pastores se apresentando, se fingindo ser Jesus, inclusive muitas vezes até distorcendo a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, onde muitas pessoas fazem das suas próprias palavras uma doutrina humana e assim querem ensinar algo que Jesus nunca ensinou, algo que a palavra de Deus nunca mencionou. E assim acabam sendo enganados. Que a gente não se confunda, que a gente sempre esteja atento à voz do bom pastor, que nos chama e nos conhece tão bem, tão intimamente, que sabe o nosso nome. Ele quer que estejamos pertinhos dele. É curioso que nessa primeira parte do texto de João, capítulo 10, não fala muito do bom pastor Jesus. Fala mais de Jesus se denominando como uma porta, né? Aí depois do versículo 11 em diante, que ele aprofunda mais esse tema do bom pastor. Mas aqui ele diz que ele é a porta. A porta pela qual as ovelhas devem entrar. Essa ideia da porta, a porta nos dá acessos, né? Vou sair, vou entrar, vou ficar aqui do lado de dentro, me proteger, vou ficar no quentinho, vou descansar, vou ficar com a minha família, ou vou sair para ir no mercado, né? Para comprar alimentos, para trabalhar, para estudar, enfim. As portas nos dão acessos de ida e vinda, né? E aqui Jesus serve como um acesso para nos ser o provento, tanto material, físico, das necessidades que precisamos na nossa vida, mas principalmente nos dá aquilo que precisamos espiritualmente, por meio da sua palavra, por meio do perdão, e principalmente e especialmente a fé. É interessante que não é uma prisão, essa porta não está fechada, nos mantendo trancados, prisioneiros, mas Jesus se coloca assim como um acesso de ida e vinda. E agora, indo direto ao texto e ao que Jesus quer dizer, ele é a porta por onde as ovelhas entram e saem, né? E onde elas podem ir. E aí já migrando para o texto lá do Salmo 23, né? Onde então queremos também meditar relacionado a essa ideia, em que Jesus dá acesso a aquilo que precisamos, né? Ele me faz descansar em pastos verdes, me leva a águas tranquilas. O pastor cuida das ovelhas e dá tudo aquilo que elas precisam. E aí a gente pode voltar ao texto que estava até agora, nesse momento, exposto, em que dizemos que Jesus, o bom pastor, o nosso Deus, nos dá tudo o que precisamos. Quando nós falamos, nada me faltará, eu pelo menos fico pensando, nos falta às vezes tanta coisa, né? A gente teria uma listinha aqui e aí eu vou dizer esse versículo: o Senhor Deus é meu pastor e nada me faltará, nada me falta. Eu perguntei para vocês, talvez em alguns momentos, algumas circunstâncias nos falta, por exemplo, um alimento, passamos por algumas dificuldades financeiras, mas Deus sempre nos dá tudo aquilo que precisamos.
Talvez não do jeito que nós gostaríamos e queríamos, mas Ele não nos deixa faltar. Não é assim? Pelo menos eu observo isso na minha vida. Eu queria tanta coisa, né? Eu tenho uma lista grande, mas aquilo que realmente eu preciso, não me falta, eu tenho. Deus me provê, Deus me dá. Às vezes nos falta saúde, não é mesmo? A gente está doente. Sabemos que isso é por um momento. E infelizmente algumas doenças nos levam à morte. Mas aquele que tem essa confissão de fé, sabendo que Deus é o seu bom pastor e que nada lhe faltará, sabe que esses momentos nesta vida terrena são passageiros. E aí então temos a promessa da vida eterna, sendo que Jesus é a porta que nos leva à glória eterna, à salvação eterna, ao aprisco da vida eterna. E lá nada nos faltará. Sim, aquele que talvez não entendeu direito, porque não ouviu direito a voz do bom pastor Jesus, a voz do bom pastor, o nosso Deus, por meio da sua palavra, talvez pense diferente. Mas quem ouve corretamente o que a Escritura Sagrada ensina, sabemos que as promessas que Deus nos tem dado, elas não são apenas para essa vida. Muito pelo contrário, elas são principalmente para a vida que há de vir, a vida eterna, a salvação, em que Jesus é a porta de acesso, a única porta, não tem outra. Não tem outro jeito. Esse bom pastor Jesus, então, o Salmo de Davi, e o Davi escreve com propriedade, porque ele, antes de ser rei, ele cuidava das ovelhinhas, sabia das necessidades, levar para águas tranquilas, uma pastagem ali para que elas tivessem um alimento. Elas precisavam ser guiadas, né, por caminhos certos, para não se perder. Lembrando que ele andava com um cajado, não para bater nas ovelhas, mas para protegê-las de algum animal feroz. As ovelhas às vezes são ingênuas, se perdem facilmente, se distanciam da voz do pastor, acabam não dando mais ouvidos para aquilo que ele tem para dizer por meio da sua palavra e acabam se perdendo, se desgarrando. E aí, porque estão longe do pastor, vão perder o acesso às águas tranquilas, aos verdes pastos, que aqui é a palavra de Deus, que alimenta e fortalece a fé. Mas quando elas estão próximas, e aí lembrando outras parábolas de Jesus, o bom pastor Jesus, ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Ovelhas que às vezes ele tem que carregar nos ombros, ovelhas fedorentas, imundas, deixa um cheiro forte. Ovelhas que às vezes são pesadas, são difíceis de carregar. Ovelhas que resistem e não querem ser carregadas, ficam esperneando e até inclusive machucando o pastor Jesus. Ovelhas que às vezes estão machucadas, que precisam de curativo, precisam ser amamentadas, precisam de cuidados. E assim é o bom pastor Jesus. E ele quer conduzir todas pelos caminhos certos, pelos caminhos da sua palavra. Nem sempre as ovelhas têm um bom ouvido para ouvir a voz do bom pastor Jesus e acabam se afastando dele. E aí no versículo 4, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. É o vale, não sei quem já foi a algum vale, tem uns morros do lado, aí geralmente lá embaixo no vale tem uns córregos,
os rios, os arroios, né? Onde geralmente todos os animais, os mansos e os ferozes, vão tomar água. É um lugar mais perigoso. Ou quando a gente anda até mesmo com um carro, né? Tem algumas paisagens que a gente anda por aí, nos vales é mais escuro, né? Às vezes tem umas ribanceiras, então às vezes dá medo. E andando nesses lugares complicados, que aí a gente pode associar na nossa vida a esses momentos difíceis que encaramos, que passamos por algum momento, de luto, de problemas na família, e outros que já mencionei, como doenças e a própria morte. Sabemos que não estamos sozinhos. Assim nos diz o salmista, né? Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. O pastor que nos conhece pelo nome está junto conosco, ao nosso lado. Não precisamos temer. E Ele nos provê tudo o que nós precisamos. Não às vezes do jeito que gostaríamos, mas do jeito que Ele nos provê. E principalmente, o que mais nós precisamos, Ele não nos deixa faltar, que é o seu amor, que é o perdão dos pecados, que é a salvação eterna. O bom pastor Jesus, como já mencionei antes, também se fez um cordeiro, uma ovelha, e deu a sua vida em sacrifício na cruz. Ou como o próprio Jesus diz, pastor que é capaz de dar a vida em favor das suas ovelhas para defendê-las. E é isso que Ele fez com a sua morte na cruz, para nos dar todas essas bênçãos e dádivas em nossa vida. E assim sabemos e podemos confessar com este bonito salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Nós vamos fazer a entrega das nossas ofertas, como fazemos de costume, mas antes de entregar nossas ofertas, queremos, assim como foi anunciado neste culto, lembrar os 76 anos de fundação da Hora Luterana aqui no Brasil. E quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho da história da Hora Luterana. Sabe, Jesus nos disse para irmos por todo o mundo ensinando às pessoas tudo o que Ele nos ensinou. Ele nos disse para ensinar, e pregar, e batizar. É isso o que chamamos de evangelismo. Mas evangelismo não é simplesmente falar sobre Jesus para as pessoas. É mostrar às pessoas o amor de Cristo. É se preocupar com as outras pessoas e se preocupar de verdade. É alimentar o faminto, é ajudar o doente e é oferecer consolo aos que sofrem. Não é sobre você ou sobre mim ou sobre este lugar em que vivemos. É sobre Jesus, é sobre pessoas. É por isso que vamos até as favelas no Quênia e alimentamos os pobres na cidade do México. É por isso que auxiliamos refugiados sírios no Líbano e transmitimos o Evangelho de Jesus para pessoas que falam árabe no Oriente Médio e em muitas outras línguas ao redor do mundo. E consolamos os enfermos em hospitais no Brasil. Sim, no Brasil, em parceria com capelanias hospitalares, levamos a esperança em Cristo para dezenas de hospitais em todo o país. A Hora Luterana também produz o programa de rádio 5 Minutos com Jesus,
que é utilizado por mais de 130 emissoras no país. Esses programas se tornam o devocionário anual, utilizado por milhares de famílias para seu momento devocional diário, unindo pessoas sob a palavra de Jesus. Cursos bíblicos são oferecidos gratuitamente pela internet. Além disso, muitos encarcerados em presídios fazem cursos por correspondência, conhecendo a liberdade verdadeira. Distribuímos gratuitamente milhares de livretes de aconselhamento sobre família, doença, depressão, através da nossa página livrográtis.org.br. Depois, entramos em contato com quem recebeu nosso livrete, oferecendo o endereço de uma igreja próxima ou mesmo a visita de um pastor. As crianças podem assistir nossos desenhos animados cristãos. E livros e livretes são produzidos para ensinar às crianças desde cedo o maravilhoso amor de Jesus. Às quartas-feiras, a internet serve de plataforma para alcançarmos as pessoas através de estudos bíblicos ao vivo. Com o projeto Vivenciar.net, oferecemos a quem sofre com ansiedade e estresse a oportunidade de interagir com conselheiros que apresentam o consolo de Jesus. Diariamente, mensagens de esperança, imagens e textos que apontam para Jesus são enviados a milhares de pessoas e repartidos por outros cristãos através de aplicativos e de redes sociais. Participamos de caminhadas evangelísticas e projetos missionários em congressos. Dezenas de igrejas em todo o Brasil são parceiras da Hora Luterana, recebendo e distribuindo nosso material. Centenas de pessoas fazem parte do grupo dos evangelistas, recebendo nosso material para seu testemunho pessoal. Nós somos a Hora Luterana e nos preocupamos com as pessoas. Temos proclamado Cristo com coragem, em alto e bom som, desde a nossa fundação em 1917 e no Brasil desde 1947. E não fazemos isso sozinhos. Trabalhando com nossos voluntários e ofertantes, nós alcançamos o perdido e o sofredor no Brasil e em mais de 50 países no mundo. Nós somos a Hora Luterana. Somos uma rede de cristãos comprometidos que levam adiante a grande comissão de Jesus. E queremos que você nos ajude a trazer Cristo às nações e as nações à igreja. Hora Luterana, a sua parceira na missão de Deus. Então nós queremos as ofertas que não são os envelopes dos cultos desse final de semana de hoje, amanhã de manhã, como fazemos todos os anos, no mês de aniversário da Hora Luterana. Então nós vamos destinar a este trabalho missionário, também colaborando não apenas com as nossas orações, mas também com ofertas. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino que fala do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é Nós vamos orar. Nós não temos nenhum pedido escrito ali, mas lembro o seu Jurandir, que está se recuperando aos pouquinhos. Também a dona Leone, que também está passando por um momento de mudanças na sua vida e também se recuperando da sua saúde. Também a dona Geni Fry, que é a irmã do Marcos Fry, está aí lutando com um câncer, um tumor no cérebro. Então, que Deus esteja com eles e os fortaleça e os abençoe nesses momentos. Lembraremos também os aniversariantes da semana. No dia 24, a Cristiane Scheffler, o Daniel Winger da Rosa, o Ernesto Pier, o João Pedro da Cruz Scheffler. No dia 25, a Yara Regina Teixeira Hartmann. No dia 27, a Ana Carolina Moraes, a Gabriele Klausmann. No dia 28, a Márcia Helena Brunes e a Mônica Silveira Wagner. E no dia 29, Arthur Eckert, Carlito Eltz, Florindo Lisone e Paula Helena Nerbas. Também, durante a semana retrasada, faleceu a dona Justina. Então, esse final de semana nós vamos lembrá-la, junto com também os seus familiares, especialmente no culto de domingo, de amanhã. Mas também queremos registrar aqui e orar pelos enlutados da dona Justina, que faleceu no dia 20, na semana retrasada. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido, e assim nos dirigimos a Deus em oração. Pai Celestial, o nosso bom pastor, queremos reconhecer e agradecer por nos dar tudo o que precisamos, o sustento e o pão de cada dia. Obrigado principalmente porque através do bom pastor Jesus o Senhor nos dá o perdão e a vida eterna. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a todos os aniversariantes. Derrama sobre eles muitas bênçãos. Pai querido, também nós te pedimos para que conforte todos os enlutados, especialmente os enlutados da dona Justina, que veio a falecer. Consola-os e os fortalece neste momento de luto. Abençoa cada lar, cada família. Abençoa e restaura a saúde de todos os que estão doentes. Cuida, querido Deus, também. Aqui lembramos do seu Elberto Bauer, do seu Jurandir dos Santos, da Leone Lentz, da dona Geni Fry e tantos outros que não mencionamos os nomes, mas o Senhor muito bem os conhece, e que o Senhor restaure a saúde de cada um e os fortaleça nesse momento de provação. Nós louvamos pelos 76 anos da Hora Luterana. Abençoa a todos
os pastores, os funcionários, todos os que estão envolvidos com esse importante projeto missionário da Igreja Luterana. Querido Deus, abençoa todos os lares, a cada família, a cada um de nós que aqui está. Abençoa a tua igreja. Nós o pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo nos convida dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Confiando nessa promessa, oramos. Amado Deus, a ti nos achegamos, pois nos deste acesso à vida eterna em Cristo Jesus, que demonstrou ao mundo a força do amor, que chamou pecadores para a sua comunhão e oferece a todos os crentes o seu corpo e sangue para perdão dos pecados, fortalecimento na fé e crescimento no amor. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar? Desculpa, pastor Volmar, te colocar no serviço. Quero te convidar para me ajudar a distribuição da Santa Ceia, pode ser? Obrigado, viu, pastor? E os demais vamos fazer como de costume. Começamos aqui por este lado, da frente para os fundos, dos fundos para a frente, vindo pelo meio, voltando pelas laterais. Venham, porque tudo está pronto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na
longos dias, por longos dias, por longos dias. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu Junto com o pão e o vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que nos dá perdão dos pecados, fortalece a fé em Jesus para a vida eterna. Vamos dar graças a Deus, orando, ficamos em pé. Amado e querido Pai Celestial, graças te rendemos pelas bênçãos recebidas neste culto, tanto por meio da tua palavra que ouvimos, do perdão que recebemos e também através da Santa Ceia, onde também recebemos o perdão dos pecados, o fortalecimento na fé para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Que esse também nos encoraje para viver aquilo que aprendemos por meio da Escritura Sagrada, que possamos seguir nos mandamentos, tendo uma vida santificada e também de testemunho da fé, que aumente o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, ó Deus Pai e o Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus, que o Deus eterno os abençoe e os guarde, que o Deus eterno os trate com bondade e misericórdia, que o Deus eterno olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém, amém, amém. Podemos nos sentar.